Luzia e Luísa estavam conversando calmamente na varanda do apartamento que dividiam. Olhavam o mar com a sua beleza extraordinária do entardecer. O colorido do sol nas águas causavam a ilusão do ouro velho, com as esmeraldas gigantes buscada pelos bandeirantes do passado. Elas eram belas, carregavam esse que a natureza, vez ou outras, brindam, mostrando-nos que sempre há algo mais para aprender. Tinham 1,80 m de altura e totalmente belas, sem linhas de defeito. Forma perfeita, costumavam dizer. O bronzeado contrastavam nos loiríssimos cabelos com leve ondulados. Eram gêmeas e amavam-se de uma forma natural. Aliás, nelas tudo era naturalmente associado. Quando crianças, era comum dizer as mesmas coisas para os pais. Eles riam e diziam: nossas filhas parecem uma. Luzia usava uma pulseira com pequeninas pedras de esmeralda no braço direito para combinar com os olhos verdes profundos, dizia. Mas era para separar da irmã e os pais da irmã e os pais, familiares e amigos saberem quem era uma ou a outra. Luísa usava pequena gargantilha, também com as mesmas pedrinhas e o mesmo motivo. Os pais, Nelson e Magali, tinham mais um filho de igual beleza, que poderiam dizer que eram trigêmeos. Mas Eduardo não combinava com as irmãs e as brigas eram constantes. Os pais viviam prometendo castigos que não aconteciam. Luzia e Luísa trabalhavam como modelos para uma famosa grife e isso permitia vários luxos. O apartamento frente para o mar, nesse país exótico, era um deles. A tarde estava bela e elas tomavam vinho em finas taças de cristal. Conversavam sobre a chegada de Eduardo, que também fechara contrato com a agência. E no dia seguinte eles fariam muitas fotos e desfile para o deleite de uma sociedade à parte do mundo de lutas da maioria dos seres humanos. Comentavam as brigas de infância e estavam preocupadas se ainda teriam aquelas rusgas do passado. O interfone toca, o porteiro avisa da chegada de Eduardo e ele sobe. O reencontro foi emocionante. Fazia 5 anos que não se viam, além dos vídeos. Eduardo estava mais bonito do que nunca, e mais ainda poderiam passar por trigêmeos. Aliás, essa era a ideia da agência ao colocar os 3 na mesma sessão de fotos. Agora, mais uma taça, Eduardo olhava o mar e comenta que é belo, talvez mais que de Copacabana. Eles perdem-se em lembranças do Brasil, recordações de infâncias, falam das brigas e riem até não poder mais, ao recordarem os castigos que não chegavam, pois os pais sempre tinham dó. Recordam que os pais foram a coisa mais importante da vida deles. Eles morreram num acidente de carro no ano anterior e elas não conseguiram sair do país que estavam burocracias e choraram muito. O irmão revelou-se amigo neste evento triste, pois ele comunicava-se por videochamada e debulhavam em lágrimas sentidas. Quando elas foram para ver o local que resguardava o corpo dos pais,
Eduardo estava nos Estados Unidos a trabalho de modelo também. Assim, 5 anos sem contato real. Ele estava cansado, a viagem foi longa e nunca descansava em aviões. Eles eram o seu tormento. Detestava esse meio de transporte, mas como atravessar de um continente ao outro sem asas? Somente o avião. Uma vez tentou o mar, mas foi pior. O enjoo foi tamanho que jurou nunca mais pôr os pés numa embarcação dessas, mesmo com toda a tecnologia e tamanho. Sempre enjoara com o mar, tanto que nunca surfou e nem pisava na areia do mar. Nascera no Rio de Janeiro, viveram a vida toda em Copacabana, de frente e alto no apartamento de luxo da família. Fugia para os morros e ia soltar pipa. Ainda gostava de samba e logo estava na Mangueira. Desfilava todo ano na bateria que começou pequeno. As irmãs odiavam samba e carnaval e não participavam, mas amavam o mar, surfar, tanto que eram negras de sol. Eram um oposto em tudo, mas terminaram pela mesma profissão, pela beleza, dizia Eduardo, e fugaz. Irmãs tratam de estudar e organizar o dinheiro, porque logo não seremos nada além do passado. Por isso eram organizados. A herança deixada pelos pais foi logo resolvida. Cada um ficou com um imóvel, todo no mesmo prédio e fácil de resolver. O dinheiro foi dividido e cada um investiu em algo. Eduardo pagou a faculdade, era médico cardiologista e trabalhava voluntariamente nos morros quando estava no Brasil. Cada lugar que ia procurava ver a ciência e o avanço e estava sempre atualizado e atualizando-se. Não namorava ninguém porque carregava consigo o imenso e desajeitado segredo que amava a irmã Luísa, muito além desse sentimento de irmãos. Por isso lutou tanto para trabalhar na mesma agência e na mesma grife. Queria ficar perto daquela que era o seu ideal de mulher. Olhava agora para ela, sempre bela e sempre com aquele sorriso vago distante. Deu-lhe um beijo na cabeça e foi para a cama tremendo. Tinha medo de deixar transparecer. As duas continuaram ali, a noite chegara e Luísa pensava, com o seu sorriso perdido, que ficaria muito difícil com o Eduardo por perto. Será que conseguiria manter em segredo seu amor nada natural? Não escolhera medicina porque tinha pavor dos corpos mortos. Cadáver não é comigo, gosto das leis. Fez direito e foi aprovada com louvor na OAB e fazia trabalhos jurídicos a pedido do irmão sem cobrar para os pobres que ele tanto amava. Tinha uma entidade que ele tinha criado, uma entidade que tinha médicos, outros além dele, o departamento jurídico tinha odontos, Luzia era odontóloga e também entrou no barato do irmão, não que gostasse, mas faria qualquer coisa por Luísa, e ela estava ali também. Se ela estava ali, ela também estaria. Amava a irmã fora do amor fraterno e sabia que a irmã amava o irmão que a amava também. Não lhe era segredo porque desde pequena podia ler os pensamentos. Nunca contara para ninguém essa telepatia, pois tinha medo de morrer na fogueira. Sempre sonhava com isso. Ela amarrada, o fogo queimando, as pessoas gritando, bruxa, bruxa. Acordava aos gritos e sempre Luzia estava ali
E sempre Luísa estava ali para acalmar e voltar a dormir nos braços da irmã amada. Assim guardara o segredo. Não queria morrer na fogueira. Luísa acalmava a irmã e chorava baixinho porque sabia que ela, como um bispo da época, muito cruel, mandara queimá-la. Não porque era bruxa, mas porque eles eram amantes e o cardeal descobrira e mandara dar um jeito naquilo. A igreja não podia ser manchada com tamanho descaramento. Ele sofreu feito um condenado, mas acabou por denunciá-la como uma bruxa, coisa fácil de se conseguir na época. Assim, ela levou, assim ele livrou-se de um estorvo para a igreja, mas matara seu coração. Nunca mais foi o mesmo e morreu algum tempo depois de dor e amargura. Agora o seu amor sofria os pesadelos e ela acalmava e ao mesmo tempo curava o coração em chagas. A noite sempre traz lembranças e agora os três juntos era mais fácil ainda andar nos terrenos dos segredos sombrios. Luzia olha no céu e acha estranho, diz: Luísa, olha que coisa esquisita. Luísa sai do seu devaneio e olha espantada com aquilo e diz: é uma onda? Olham-se e veem a imensa onda invadir tudo em segundos. Tudo estava mergulhado na escuridão. A água violenta, onda após onda, arrasta tudo, os corpos, casa, carros, edifícios, vai desmoronando. Elas abraçadas correm gritando, o irmão sai do quarto só para abraçarem-se e tudo caía. A noite chega e a vida termina. Foi um longo tempo de gritos e depois silêncio e por fim no navegar flutuante acima de si mesmo. Foi super rápido, veio, arrasou e voltou ao normal. A vida à sua volta não seria mais a mesma coisa. Os irmãos flutuavam no espaço e flutuavam no espaço, adormecidos e abraçados. Os pais, Nelson e Magali, os espíritos, mesmo que compreendemos como lei destruidora ou de destruição. Eles dormem tranquilo, quando acordarem notará que são amigos se ajustando nos erros do passado e que foram fortalecidos no amor, que nutriram pelo outro sem permitirem os desvios dos sexos sem responsabilidade em nome das emoções. Venceram mais uma etapa e foram cuidadosos em deixarem a instituição regulamentada, o dinheiro e o bem deles seriam revertidos para a caridade, devolvendo assim por direito para os que precisam realmente. Por causa do amor mantido dentro da moralidade e do respeito aos laços consanguíneos, e o trabalho anônimo na caridade, eles estavam sem nenhum sofrimento, adormecido espiritual como no material, ninguém ficaria sem socorro. A lei de Deus é perfeita, a cada um segundo as suas obras. Mauro Augusto.